Saudações a todos. Vamos falar hoje sobre trabalho e energia. Nas aulas passadas nós falamos sobre dinâmica do movimento curvilíneo. Vimos questão do pêndulo simples, pêndulo cônico, vimos deduções de todas aquelas equações que fazem parte da dinâmica do movimento curvilíneo. Hoje nós vamos trabalhar agora no mesmo subtema da mecânica, que é a dinâmica. Entretanto, vamos agora falar de trabalho e energia. Começamos apenas falando do trabalho, na próxima aula vamos falar sobre energia. Esse é um tema muito importante na dinâmica, porque muitos exercícios podem ser resolvidos conhecendo este tópico que nós estamos a falar hoje. Trabalho mecânico, que é o termo correto, porque muitas das vezes quando nós referimos ao termo trabalho, pessoas pensam que é trabalho físico de fazer em casa, aqueles trabalhos domésticos, mas não, nós aqui estamos a falar de trabalho mecânico. E o que é o trabalho mecânico? O trabalho mecânico só vai acontecer quando nós aplicamos uma força num determinado corpo e esta força que foi aplicada neste corpo em referência foi capaz de provocar deslocamento nesse corpo. Quer dizer que em física a definição de trabalho é se somente se nós aplicamos uma força num determinado corpo, empurramos o corpo, e se este corpo que está a sofrer a ação da força se movimentar do ponto em que estava até uma outra posição, então falamos que esse corpo realizou trabalho. Então, segundo a definição que nós temos no quadro, nós estamos a falar que trabalho é quando a força aplicada provoca deslocamento. Então, esta é a definição mais simples que nós podemos ter sobre o trabalho. Quer dizer que se a força não foi capaz de provocar deslocamento no corpo, então este corpo não realizou trabalho. Quer dizer que o trabalho é nulo. Então, temos o primeiro caso, o trabalho de uma força constante. Okay? Então, o trabalho de uma força constante, esse primeiro caso que nós estamos a ver ali, é quando a força é aplicada, neste corpo e o corpo se move na mesma direção da força que foi aplicada. Ou seja, quando nós aplicamos uma força na direção horizontal e o corpo se move na mesma direção que nós aplicamos a força, então falamos que esse corpo realizou o trabalho de uma força constante. Então temos aqui este corpo, Este corpo que está aqui com o ponto azul, ao aplicar uma força que faz com a horizontal um ângulo θ, então este corpo automaticamente se movimentou do ponto A até ao ponto B, realizou esse deslocamento. Então nesse caso a componente vertical da força não vai fazer com que esse corpo realize trabalho, entretanto a componente horizontal da força vai fazer com que este corpo realize trabalho. Então por isso é que nós aqui decompusemos esse vetor F. Aqui temos a força composta que é força em X. Nesse caso, o trabalho será igual a força vezes o deslocamento. Essa é a definição de trabalho mecânico. Em física, trabalho é igual a força vezes deslocamento. Qualquer tipo de força que se aplicou neste corpo e realizou o trabalho, seja força peso, seja força normal, seja outro tipo de força, qualquer tipo de força que aplicar no corpo e fazer com que esse corpo se desloque do ponto em que estava até um outro ponto, então este corpo realizou trabalho. Neste caso, a força que vai fazer com que esse corpo realize trabalho é a força da componente X. Por isso é que falamos trabalho igual a força em X vezes o deslocamento. Nesse caso, vamos decompor essa força em X. Essa força em X, para este ângulo θ, essa força em X vai ser força vezes cosseno, que é cateto adjacente. Por isso é que falamos finalmente trabalho será igual a força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. Este ângulo é o ângulo formado entre a força, vamos meter a notação aqui, θ é o ângulo formado entre a força e o deslocamento. Então, este é o θ, o ângulo formado entre a força e o deslocamento, que é o nosso ângulo θ.
Então, temos aqui trabalho da força constante igual à força de deslocamento cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento. Temos algumas notas quando a força é aplicada na vertical, mas o corpo se desloca na horizontal, quer dizer que o ângulo formado entre a força e o deslocamento vai ser igual a 90 graus. Se o ângulo é igual a 90 graus, colocando aqui cosseno de 90 é zero, então o trabalho total será igual a zero. Depois temos outro ponto, quando a força é aplicada numa direção para a direita e o corpo se desloca para a esquerda, então o ângulo formado entre o deslocamento e a força será igual a 180, colocando aqui cosseno de 180 é menos 1. Por isso é que falamos que neste caso o trabalho será igual a menos força vezes deslocamento. No outro ponto temos se a força é aplicada e o corpo se move, e quando a força é o deslocamento, estão basicamente na mesma linha, né? Nesse caso aí desenhamos um pouquinho mal, podíamos colocar mesmo assim, em vez de colocar esse vetor aqui, podíamos colocar que a força também está a ser aplicada aqui, quer dizer que a força e o deslocamento estão aqui. Então, se a força e o deslocamento estão na mesma linha, estamos a falar que não há ângulo entre eles, ou seja, o ângulo formado entre a força e o deslocamento é igual a zero. Neste tipo de caso, quando o ângulo formado entre o deslocamento e a força é igual a zero, pegando zero, colocando aqui, cosseno de zero é 1, então o trabalho será igual a simplesmente força vezes deslocamento. Depois temos também, no segundo caso, trabalho da força-peso. O trabalho da força-peso é para um corpo, por exemplo, que está caindo a uma certa altura ou um corpo que está a ser levantado, ok? Então temos aqui dois casos. Neste caso temos aqui o corpo está a cair para o ponto B, né? Temos aqui a gravidade, temos esse corpo está a uma altura em relação a este nível que vamos chamar aqui que é o nosso referencial. Então, nós chamamos que esse é o nosso referencial. Estamos a falar que esse corpo encontra-se a uma altura em relação ao chão. Então, o corpo vai cair por ação da gravidade, nesse caso. Então, nesse caso, vamos ver qual é a força que está atuando no corpo. É simplesmente o peso. Então, trabalho de A a B, quer dizer, no deslocamento do corpo daqui até aqui, vai ser igual a peso vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo, que é o ângulo formado entre o deslocamento e o peso. Nesse caso, vamos buscar esse cosseno para esse triângulo retângulo que está aqui. Cosseno deste ângulo θ será igual a quanto? Cateto adjacente, que é o peso, H, desculpa, cateto adjacente, que é o H, sobre hipotenusa, que é ΔS. Então, estamos a falar de cosseno dessa expressão. Por outro lado, o peso é igual a massa vezes gravidade. Nós colocar aqui massa vezes a gravidade, colocar aqui H sobre ΔS, vamos ter essa expressão. Simplificando ΔS, vamos ter que trabalho de AB é igual a massa, gravidade e altura. Essa é a fórmula para calcular o trabalho do peso. O exercício pode vir um corpo, está a cair de uma altura, né? Então, nesse caso, um corpo está caindo uma altura, sabemos que o trabalho será igual a massa vezes gravidade vezes já a altura. Se o corpo, por exemplo, estiver a ser levantado, né? Tem um balde aí, eu quero levantar esse balde, nesse caso, esse corpo realizou o trabalho, mas realizou um trabalho negativo. Então, neste caso, se o corpo estiver a sair de B para A e não o inverso, então estamos a falar que o trabalho de B para A será igual a menos gravidade altura. Quer dizer que sempre que nós vimos um caso de um corpo que foi levantado e nos pedem para calcular o trabalho, sabemos que esse trabalho será negativo. E depois temos, no terceiro caso, o trabalho da força variável, são aqueles corpos, por exemplo, aqueles casos, por exemplo, de corpo que está a ser aplicado várias forças em várias direções e nos pedem para calcular o trabalho. Nesse tipo de caso, o trabalho total será igual à força resultante vezes o deslocamento. Também podemos ter aqueles casos, por exemplo, que vão nos dar uma figura, né? Então podemos também calcular o trabalho da força variável como sendo igual à área daquela mesma figura. Neste caso temos aqui a força aplicada na vertical, o deslocamento de AB, então temos essa área formada. Nesse caso o trabalho será igual à área. Se vamos conhecer a área desta figura, né? Nesse caso temos que saber se a figura é triângulo, é retângulo, é quadrado, é trapézio, para nós conhecer as fórmulas geométricas dessas figuras geométricas, para nós poder calcular o trabalho. E depois temos o trabalho da força elástica, quando é um corpo que está colocado, por exemplo, por intermédio, por exemplo, de uma mola, né? E se aplica uma força, por exemplo, e nos pedem para calcular o trabalho. Então também o trabalho pode ser igual. Nesse caso, vamos supor que temos esse caso que temos aqui, temos a força elástica a ser aplicada na vertical, temos a elongação, que é o deslocamento do corpo, e temos a área que ele forma. Nesse caso, esse triângulo. Então, trabalho, aplicando a fórmula do trabalho da força variável será igual à área do triângulo. A área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Então, a base é essa distância daqui até aqui e a altura é essa distância daqui até aqui. Então, fica x vezes kx sobre 2. Então, isso multiplicando x vezes x vai dar x ao quadrado. Logo, o trabalho poderá ser negativo ou positivo, dependendo da situação. Nesse caso, por isso consideramos em módulo, o trabalho da força elástica é igual a kx ao quadrado sobre 2, onde o x é a elongação, a sua unidade é metro e o k é a constante
elástica e a sua unidade é Newton por metro. Então, o trabalho geralmente é medido em Joule e Joule é igual a 1 Newton vezes metro. Até aqui temos concluído o conceito de trabalho, né? Também podemos falar de trabalho da força normal e trabalho da força centrípeta, se geralmente este tipo de trabalho é igual a zero, porque vamos estar sempre diante deste caso que está aqui. Então, vamos agora na próxima aula, vamos falar sobre energia, vamos falar dos teoremas de trabalho e energia, conservação de energia mecânica e até a próxima.